Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá ciclistas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast de ciclismo, o podcast Camisola Amarela. Seguimos sempre na frente e seguimos da frente com alguém que já cá esteve no podcast Camisola Amarela. Ainda te lembras, Arthur? Bem-vindo. Olá, viva. Olá, Cláudio. Tudo bem? Sim, Estávamos em plena pandemia. Pois foi, em plena pandemia, e fizemos um podcast sobre as E provas. estavas tu na Serra da Estrela, a fazer o teu Pois estágio em estava. altitude. Em estágio de altitude, pois é. Agora estou em Lisboa, já não estou na Serra, mas vou lá com muita frequência. Gosto muito de andar em altitude. Gosto muito de montanhas. Pois, já eu gosto mais de plano. Assim, sprintar no asfalto é algo que eu gosto mais. Mas pronto, olha, estás a ver? Já podemos ser uma equipa. Exatamente, um para a montanha e o outro para... Pronto, acho que pelo menos, e se calhar se juntarmos aqui falamos com o Pedro, pá, da Vela ao Corvo, pá, ele pode ser o nosso doméstico, como o caso assim de género, né? Portanto... Ele anda muito. Ele anda muito parece para mim. Estamos, por exemplo, que é para nos apanhar na fuga, portanto, para ter que fazer assim as maratonas. Os domésticos são uma categoria de ciclistas que sofrem muito nas equipas, sejamos honestos, não é? Portanto, não gostava de ser um doméstico. Mas também não gostava de ser um ciclista profissional, portanto, ou de ter sido. Pronto, gosto mais de andar na bicicleta de outra forma. Exatamente. Portanto, olha, isto nós já estivemos então juntos para falarmos na altura sobre as bicicletas clássicas e também do evento que tu organizas, a Clássica, e estamos hoje aqui para falarmos justamente da Clássica da edição de 2022, sendo que este ano eu participo, não é? Porque a questão é, à conta do episódio, eu fiquei com o bichinho das bicicletas clássicas. Aliás, ainda te lembras enfim, eu até neste momento, com os conhecimentos que fui ganhando com o Pedro da Vela ao Corvo, até me rio de algumas sugestões que eu te enviei. Não vamos falar delas, mas algumas sugestões que te enviava e perguntava se aquilo valeria a pena comprar. Enfim, olhando hoje para trás, ainda bem que não gastaste aquele dinheiro, mas pronto, comprei agora uma Peugeot e portanto já era assim uma coisa que é uma marca que me diz muito, não pela questão automóvel, mas efetivamente pela sua marca histórica, não é? Portanto, a história é algo que eu valorizo muito e, portanto, a Peugeot, que é considerada a melhor equipa de todos os tempos. Aliás, foi uma equipa que correu e dominou durante muitas décadas do século XX, não é? Portanto, o próprio Eddy Merckx correu um ano, mas nesse ano, por exemplo, não conseguiu ganhar o Tour de France com a Peugeot, por exemplo. Julgo que ganhou o Giro de Itália, mas não fez mais do que isso com a Peugeot, só teve uma temporada, uma época, e portanto as coisas são assim. Portanto, o Arthur deu-me aqui o bicho e o Pedro afinou qual afinador, como escolher uma clássica e o que é que ter em concreto, e portanto obviamente que vou ter muito gosto em partilhar com todos vós a minha clássica. Eu tenho tanto orgulho de fazer desfilar em Lisboa, e não escondo que muitas vezes sou abordado por pessoas a dizerem que estou montado numa relíquia, não é? E portanto a questão é esta, não é, Arthur? Vai ser a maior concentração de relíquias por metro quadrado nos dias 15 e 16 de outubro, no cartaz. Eu espero que sim, que seja. Espero que seja. Tem sido assim nas outras edições. Eu espero que este ano também seja assim. Realmente a bicicleta clássica é um bicho que se pega, mas é como a Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e quem anda de bicicleta clássica gosta muito normalmente, e depois tem sempre tendência a querer mais e a andar cada vez mais na bicicleta clássica e a deixar as outras para trás. Esta edição vai ser no cartaz, que é a terra de ciclistas, de grandes ciclistas, talvez não, tenho a certeza que será a terra que tem mais vencedores a volta a Portugal. Tem o Zé Maria Nicolau e o Trindade, o Alfredo Trindade,
na década de 30, ganharam juntos, penso que umas 5. Tem depois o Francisco Valada, que ganhou uma, e tem por fim, o Marcos Chagas, que também ganhou, penso, 4. 4, não foi? Ganhou 4. Só foi Portanto, superado na altura pelo David Blanco com pois, 5, exatamente. mas tendo em conta que o David Blanco foi acusado depois por doping, Pois, o doping portanto, para todos os efeitos, Marcos Chagas, se continua, formos a ser justos e, portanto, sim, assumindo continua, esta questão do doping, excluímos automaticamente, portanto, o Marcos Chagas é o totalista a lista, pois, da volta a Portugal. recordista. Não é uma coisa muito normal ver esta concentração de vencedores da volta a Portugal num mesmo local, não é? Serem todos de nascimento no mesmo local, mas o que é certo é que isto aconteceu. Não sei se o Marco terá tido influência para ir para o ciclismo dos seus antepassados do Cartacho, mas o que é certo é que é um privilégio ir fazer uma clássica num local tão emblemático para o ciclismo português. Eu espero que as coisas corram bem, vão correr com certeza. O Cartaz, para além disso, tem a paisagem ribatejana, que é muito bonita, tem as lesírias, tem atrativos de património, de paisagem, de cultura muito interessantes, e eu espero que vá correr muito bem e que as coisas se, se, depois se multipliquem, e que este seja o primeiro de muitas coisas que nós vamos fazer no Cartaz, porque temos muitas ideias para fazer lá. Ou seja, as pessoas, vamos aqui ao programa das festas, né? Porque isto basicamente é uma festa, e isto, basicamente o espírito da clássica é muito o espírito, ou a sua base, a sua inspiração é na Heroica, não é? Portanto, que se tem vindo a alargar também pela Europa toda, portanto, já são mais os países que se juntaram em comparação com aquilo que foi o nosso episódio de há 2 Sim, anos. já são mais, já são mais. Portanto, mais países estão a ter os eventos da Heroica. Portanto, é uma questão de vocês irem ao site da Heroica e, portanto, eventualmente tornarem-se membros da Heroica. Portanto, existem lá algumas ofertas também para quem faz a inscrição. E, portanto, aqui as regras basicamente são bicicletas até 1989, certo? 7, penso. 7, porque é a altura em que aparecem os pedais de encaixe, os primeiros pedais de encaixe, e a partir dessa altura é que as bicicletas, portanto, eles põem essa É esse data o por marco. causa disso. É esse o marco, exatamente. E aqui no caso da clássica acaba por ser mais ou menos a mesma coisa também, mas às vezes passamos, como é óbvio, algumas cedências, porque também não vamos impedir as pessoas de participarem se têm vontade, e depois não têm a bicicleta exatamente adequada para o evento, mas penso que o que tem acontecido bastante é que pessoas que participaram, por exemplo, na primeira edição, e que participaram, até vieram com uma bicicleta mais moderna, embora com um ar assim mais clássico, mas com uma bicicleta mais moderna, e na edição seguinte eles já têm uma bicicleta clássica, porque, como disseste, o bichinho entranha-se, e as pessoas, se gostaram, enquanto não compram uma, não descansam. E é um mercado que está em funcionamento, é o mercado da bicicleta clássica. Cada vez mais há cada vez mais apetência por este tipo de bicicletas. As pessoas perceberam que são bicicletas boas, que são bicicletas que têm uma qualidade muito, muito grande, que duram uma vida, e que às vezes não é necessário estarmos sempre a comprar coisas novas. Não tenho nada contra quem tem bicicletas novas. Eu próprio tenho uma bicicleta moderna, mas as pessoas começam a perceber que, de facto, aquelas bicicletas são extremamente fiáveis, e duram, e duram, e duram, e andam, e duram, e andam, e duram, e normalmente as bicicletas de aço são também muito confortáveis. Portanto, há aqui um 2 em 1 ou um 3 em 1 que funciona. E quem participa, depois ganha o gosto, e quer realmente, para a próxima, já quer participar com uma bicicleta que seja apropriada mesmo, e que goste, não é? E há até um certo, as bicicletas é um bocadinho como as modas, ou não sei, mas as pessoas gostam de ter bicicletas boas e bonitas, e as clássicas praticamente são todas boas e bonitas. Portanto, é, é,
E eu fico muito feliz por ver isso, por ver que as pessoas têm também essa oportunidade de ir buscar uma bicicleta qualquer que é da família, ou que está guardada numa garagem, ou que está numa marquise lá enfiada, cheia de pó, cheia sem Cheios de óleo, já aranha. ficar ferrugenta, e que vão buscá-la, vão limpá-la, vão arranjá-la, e vêm todos contentes com a bicicleta, e percebes, tu há bocado estavas a dizer que há pessoas que te abordam. A mim acontece muito isso, realmente. Eu, se parar na beira da estrada com uma bicicleta normal e estiver parado, as pessoas passam, os ciclistas passam, e se eu estiver com uma clássica, é normal que as pessoas parem para ver se eu preciso de ajuda, e depois elogiam a bicicleta. Ou seja, enquanto uma bicicleta de carbono ou dessas mais modernas é mais uma Exato. bicicleta, a bicicleta clássica é uma bicicleta. É a bicicleta, por muito boa ou não, ou por questão de marca. Claro que há marcas antigas que são melhores que as outras, mas acaba por ser uma bicicleta clássica, acaba por ser uma bicicleta que dá sempre nas vistas. Eu vou para a marginal aqui de Lisboa, de Algés a Cascais, e cada ciclista que passa por mim normalmente diz: pá, assim é que é, com essa está, assim é que é. Então. Pronto, há sempre um motivo de conversa por causa da bicicleta. E isso também é interessante, também é muito interessante. E as bicicletas clássicas têm essa capacidade de fomentar amizades e conversas, que as outras não têm tanto. Sempre é melhor falarmos de bicicletas do que falarmos do estado do tempo, não é? Exatamente. Pelo menos há uma coisa que rola, não é? Eh, Exatamente. Portanto, Arthur, vamos estar juntos então no cartaz nos dias 15 e 16 de outubro, portanto, sábado e domingo. Uhum. As pessoas, portanto, vão chegar na tarde do dia 15, na tarde de Sim. sábado, a partir das 2 da tarde é quando as pessoas o secretariado se abre e todas as pessoas vão registar, mas antes de obviamente chegar lá no dia, tem que se registar, não é? Portanto, é uma Sim, questão de irem ao site, não é? ao site aclássica.pt, aclássica.pt, e tem lá um formulário de inscrição, as Ou pessoas no podem se Facebook inscrever, também, não é? ou no Facebook também. Tem lá um formulário de inscrição, as pessoas podem se inscrever. Obviamente isto tem um valor associado, porque as despesas são bastantes, e eu gostava muito que fosse tudo de borda, mas também fosse grátis, mas isso não é possível, infelizmente. Uh, o Sim, porque pagamento isto não é também. apenas o encontro, não é? Portanto, vai haver um convívio, vai haver Pois, um não plano é de apenas atividades. exatamente. Há um convívio durante os 2 dias, e há umas prendas e há umas coisas que, pronto, comportam valores, mas não temos assim muitos patrocínios, comportam valores, até porque nem todos os patrocínios, nem sequer aceitamos todos os patrocínios, tem que ser algumas coisas que tenham a ver com o espírito da clássica, mas existem uma série de despesas, uma série de ofertas que vamos dar, comida, os abastecimentos, o almoço, provas de vinhos, visionamento de um filme sobre bicicleta e sobre ciclismo clássico, Alma de um ciclista. A Alma de um Ciclista, que é talvez o filme português mais premiado de sempre. Eu não sei, mas duvido que haja um filme tão premiado como A Alma do Ciclista, e que tenha corrido tantos festivais como A Alma do Ciclista já correu. Neste momento está também a bordo dos aviões da TAP. Portanto, tem tido bastante sucesso o filme, e é realizado por Nuno Tavares, é uma primeira obra, mas que já ganhou vários prémios. Como digo, já participou em inúmeros festivais de cinema por todo o mundo, já foi apresentado ao lado de grandes filmes de Hollywood, portanto no mesmo festival. E é um filme tão simples, e que tem tido tanto sucesso, e eles já não terão de pôr tanto carinho de festivais e de prémios no cartaz. Infelizmente cá em Portugal, mesmo cá em Portugal já ganhou prémios, já em festivais como o do Cineeco, de Ceia, que é um festival muito, muito prestigiado, e já foi exibido desde um sítio ao ar livre com cadeiras de pau, em fronteira, até a salas boas e a salas
sala dos principais festivais do mundo. Portanto, é um filme que para quem gosta de bicicletas clássicas, mas não só, para quem gosta de bicicletas, para quem tem a paixão pelas bicicletas, é um filme que com certeza vai gostar de ver. Depois temos os dois passeios, um mais simples, outro um mais pequeno, um bocadinho maior, um no sábado, outro no domingo. Temos os abastecimentos, que os abastecimentos são abastecimentos em princípio bons, ou seja, não temos nada contra as barras energéticas e os gelos, mas não é o caminho aí não é esse, é um caminho, uma comida mais tradicional. E depois temos um almoço a finalizar com prova de vinhos da região. O Cartaz é uma região de muitos e bons vinhos, já o tempo que o vinho do Cartaz era meio carrascão, e com o António Silva e a Pastenas do Cartaz já lá vai, e realmente neste momento há quintas a investirem muito, e já temos excelentes vinhos na região do Cartaz, que agora é a região de Lisboa, né? É a região de vinhos de Lisboa. Paralelamente a isso, vamos ter no sábado uma homenagem aos 4 ciclistas vencedores da Volta a Portugal. Eu não sei se as pessoas sabem, que quem está a ouvir, mas os nomes deles são José Maria Nicolau, o Alfredo Trindade, o Francisco Valada e o Marcos Chagas, por último. O Marcos Chagas toda a gente conhece, não é? Mas, por exemplo, as pessoas Já esteve no podcast também. Sim, as pessoas não têm ideia, mas da importância que foi a luta renhidíssima entre o José Maria Nicolau e o Alfredo Trindade, e a importância que tiveram para o desporto em Portugal, na década de 30, final dos anos 20, início dos anos 30. O desporto não havia televisão, não havia rádio, não havia, os jornais não chegavam, quer dizer, o jornal, só havia jornais em Lisboa e um ou outro regional, e no Porto, mas também poucos o sabiam ler. Pois, e o Portugal profundo não tinha acesso a nada disto, a nada de desporto, nem nunca tinha visto nada. E o ciclismo era um desporto que ia ter com as pessoas, não é? E quando começa a voltar a Portugal, sobretudo com esta história do Zé Maria Nicolau e do Alfredo Trindade, havia uma disputa enorme entre os dois, e eles eram realmente desportistas muito, muito populares. Aliás, isto não é negado por ninguém, é um facto comprovado. Foi o Alfredo Trindade pelo Sporting e o José Maria Nicolau pelo Benfica que deram a popularidade, ou que contribuíram para a popularidade e para a rivalidade que o Sporting e o Benfica têm hoje. Ou seja, foram eles que deram nome ao Benfica e ao Sporting. Tanto que o Benfica vai buscar o Zé Maria Nicolau, o Sporting não tinha nenhum, e o Sporting não tinha expressão. A partir do momento em que vai buscar o Alfredo Trindade, o Sporting começa também a ter expressão. E não era por acaso que tinham muito mais expressão que o Porto, que não tinha ciclismo. Ou seja, o ciclismo ia para a rua. Apesar do Porto ser mais antigo do ponto de vista de clube, sim, que o Benfica ou que o Sporting, não é? Pois, parece que sim. 1893, pois, no caso sim, do Porto. Fundado por holandeses. Pois, por holandeses. E foi essa rivalidade, isso está, os historiadores comprovam isso, foi essa rivalidade entre o Trindade e o Nicolau que levaram também à enorme rivalidade entre o Benfica e o Sporting, porque eles eram realmente muito importantes na altura, e toda a gente os conhecia, porque eles iam ter com as pessoas, eles passavam nas terras, passavam nas aldeias, pessoas que nunca tinham visto nada de desporto e que saíam para a rua para por breves segundos, não é? Por breves segundos. É que o ciclismo, sejamos honestos, acaba por ser um desporto ingrato para o adepto, não é? Portanto, para o adepto que vai ao recinto, ou seja, se no caso, por exemplo, do futebol, do basquete, do futsal, portanto, tudo isso que tem recintos, não é? Um hipódromo, um hóquei, quem está no recinto ganha mais, não é? Ou seja, tem uma outra experiência, assistir em loco o jogo, qualquer que seja o jogo, do que propriamente o ciclismo, não é? O ciclismo ganha-se muito mais sentado em casa, acompanhando a transmissão. Mas antigamente havia também muitos velódromos. Pois havia. E, aliás, há muitos campeonatos que são decididos em velódromos. Havia muitos velódromos.
e aí então era em recinto, não é? E havia muitas provas, como a primeira, penso que foi das primeiras que houve, o Cartaz de Lisboa, por exemplo, havia uma prova que era o Cartaz de Lisboa, como havia o Porto de Lisboa, como havia, e essas provas, sendo tão específicas, levavam realmente muita gente à rua, muita gente ia apoiar os ciclistas e a popularidade do ciclismo realmente era mesmo muito grande. Ainda hoje o é, como cá em Portugal não tanto como lá fora, mas basta ver as emissões da Volta à França, ou da Volta à Itália, ou da Volta à Espanha, mas sobretudo da Volta à França, para ver o poder que o ciclismo ainda tem no campo desportivo. Não é? Mas nessa altura foi mesmo muito E importante. comercial. E comercial, pois. Muito comercial. Porque a questão, Precisamente. porque a questão é mesmo esta, que estas voltas existem por uma necessidade comercial, não é? Ou seja, o Sim, Autovelo, não é? Que era o jornal, exatamente. é o pai Da Volta à do França. L'Équipe, não é? E obviamente da volta à França, quer dizer, na redação, a redação diz o que é que nós podemos fazer para aumentar as nossas vendas, porque as vendas na altura estavam em queda, e Exatamente. portanto alguém tem a brilhante ideia que é, então, se nós não, porque isto é puro marketing, não é? Ou seja, eu não tenho a necessidade de ter um cantil da Peugeot antigo, não é? Mas há necessidade, portanto é preciso criarmos a necessidade de ter um cantil, portanto qual é a necessidade Claro. de ter um cantil? É poder transportar água, e portanto aquilo que é feito é justamente criar a necessidade das pessoas comprarem diariamente o jornal, que é saber quem é que no dia anterior ganhou a etapa e quem está em primeiro e quem estava em último. Na altura havia muitos ciclistas que queriam ficar em último, Exatamente. porque o Lanterna Vermelha, como era chamado, e daí vem a expressão Lanterna Vermelha, ganhava destaque e ganhava pontos. Também houve algumas edições que aquilo, por estranho que pareça, dava certos pontos de ser o Lanterna Vermelha. A questão é que depois, como a organização percebeu que havia pessoas que propositadamente resguardavam-se para serem o Lanterna Vermelha, para terem destaque nos jornais, cortaram automaticamente com isso e até começaram a fazer penalizações para quem fosse Pois. o Lanterna Vermelha. Mas é isto, não é? Portanto, é toda a forma como nós vendemos isto, e eu aqui faço um parênteses de, enquanto benfiquista, tenho pena que o Benfica não faça jus àquilo que foi também o seu início e aquilo que está patente no seu símbolo, que é a roda da bicicleta, não é? Portanto, Exato. aquela sombra cinzenta que está, aquela bola que está, não é? Portanto, é uma roda de bicicleta, não é? Estão lá os raios. E portanto é pena que o Benfica desde 2010 não tenha Não uma equipa tenho. de ciclismo, mais pela questão de honrar a história, não é? Ou como o Sim, próprio Vitória de Setúbal, por exemplo, que também tem um símbolo da roda da bicicleta, por exemplo. o Nicolau, o Zé Maria Nicolau é considerado um dos grandes atletas de sempre do Benfica, né? Muita gente também não sabe, mas é considerado uma das grandes lendas do Benfica. E o Trindade também no Sporting, como o Marcos Chagas ou o Agostinho, né? São considerados. Só que pronto, depois o futebol tomou uma dimensão bastante maior, mas também não é para isso, não é disso que estamos aqui para, Exato. para Mas pronto, falar. mas obviamente que o enquadramento e a história. Bom, mas uh, agora esta ida ao Cartacho tem muito a ver com isso, realmente, com a, com a tradição ciclística do Cartacho, não é? e há um Que tem monumento, realmente não é? tem lá um monumento aos ciclistas e tem mais ciclistas, não ganharam as voltas, mas que têm outras vitórias noutras provas. Portanto, o Cartaxo é um sítio com uma grande tradição, e esperamos que proximamente possamos fazer uma grande exposição em homenagem também a estes ciclistas e pô-los no devido lugar da história do desporto, porque eles têm uma importância enorme realmente para o desporto português. É porque, de forma geral, quando falamos do ciclismo, um, parece que só existe, e aqui não estou a querer ser ingrato ou o que é que seja, mas parece que só existe Joaquim Agostinho, não é? E a questão é que nós Exatamente. esquecemos Os outros, dos outros que também estiveram no exatamente. pelotão internacional, que também Sim, ganharam claro. prestígio. Claro. À cabeça vem, por exemplo, o Sérgio Paulinho, não é? O Sérgio Paulinho, Sim. medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, que também esteve aqui neste podcast, aliás. Ou Portanto, foi podemos um ir gosto. um bocadinho, que é um bocadão mais tarde, por exemplo, e ir ao Bento Pessoa, que foi campeão do mundo, não é? Portanto, Exato.
exato, portanto, Ou o Rui Costa, mais campeão do recentemente. mundo, foi campeão do mundo numa prova que ninguém viu. Em Portugal não a vimos, não é? Não houve transmissão sequer de qualquer tipo de televisão, nem a RTP a transmitiu. E ele foi campeão do mundo quase no anonimato. Mas é um bocado recuperar também essas pessoas, não é? Porque não é só o Joaquim Agostinho, realmente. O Joaquim Agostinho acaba claro, é o maior ciclista português de todos os tempos, até Com agora. uma morte dramática também, não é? Uma morte dramática, portanto tudo contribuiu para... E realmente o Joaquim Agostinho era um poderio, não é? Ele começa a andar de bicicleta aos 25 anos, quer dizer, com uma pasteleira ele ultrapassava os ciclistas do Sporting que andavam a treinar, portanto o Joaquim Agostinho, se tem começado mais cedo, eu estou convencido que o Joaquim Agostinho tinha sido um dos grandes campeões internacionais de ciclismo. Se ele começasse mais cedo, ele não sabia praticamente, ele andava mal de bicicleta, na realidade, por isso é que ele caía tanto. Quando ele andava mal em relação aos outros, não é? Aos outros ciclistas, mas ele tinha uma força e tinha uma capacidade incrível. Se ele tem começado um pouco mais cedo e tem tido uma cultura de bicicleta um pouco mais cedo, ou se tem tido até, como hoje existem equipas a trabalhar para os líderes, se o Joaquim Agostinho tinha tido uma equipa a trabalhar para ele, estou convencido que o Joaquim Agostinho tinha ganho um ou dois tours, volta à Espanha tinha ganho com certeza. Portanto, era realmente O Joaquim Agostinho chegou a ficar em segundo, não é? Eu acho que ele tem 2 tours. Terceiro. Terceiro. Na volta à Espanha, que eu não sei se ele ficou em segundo. Eu sei que eu acho que ele tem alguma prova que acaba em segundo, que foi mesmo por pouco. E ganha algo português, quer dizer, ele Sim. é um ciclista por 2 vezes, se não me engano, também. De grande qualidade. Agora, eu uma vez por acaso jantei ao lado do Zoto Mel, que correu com ele, e estávamos na conversa, depois eu perguntei o que é que ele achava do Agostinho, e ele disse que era um homem com uma força extraordinária. O Joaquim Agostinho tinha uma força que era uma coisa do outro mundo. E realmente era assim, ele tinha uma capacidade física enorme. Mas pronto, mas existem outros ciclistas, realmente, existem pessoas que fizeram muito pelo ciclismo, pessoas que contribuíram para que o ciclismo tenha a popularidade que tem. E no caso, ciclistas portugueses, que depois inclusive foram o Álvaro Barbosa, que foi o primeiro português a participar numa volta à França e que fez bons lugares. Tivemos fotografias como o Fernando Mendes, quer dizer, são uma quantidade deles, e às tantas acaba por se falar só no Agostinho, e é bom também lembrar esses heróis da estrada, e no caso do Cartaz, de facto, tem ali 4 heróis que são pessoas muito importantes, e esse é um dos objetivos da Clássica no Cartaz, é homenageá-los, é dar-lhes o devido valor e homenageá-los. Mas com gosto, não é uma coisa de homenagem só por fazer, é realmente fazê-lo por paixão. Alma ciclista. Com alma de ciclista. É isso mesmo. Mas lá está, a questão é mesmo, pronto, lá está, e sendo eu pensamos história, isto para mim é algo que realmente pensamos no ciclismo moderno, e muita gente não consegue imaginar como é que era o ciclismo antigamente, não é? Antigamente não havia carros de apoio, havia motas, depois antes não havia nada, depois as pessoas, eles andavam por estradas de terra, por montanhas de estradas de terra, eles partiam a bicicleta, não tinha ninguém que os ajudasse. O público podia interagir? Às vezes tinham que ir à procura de um ferreiro ou de alguém que trabalhasse o metal para lhes arranjar os garfos, para isto. Ou seja, eles não tinham apoio nenhum, não havia barras energéticas, não havia... Levavam duas câmaras de ar cruzadas. Mesmo para o corpo não havia barras energéticas, não havia ninguém que lhes levasse água, não havia, eles tinham que parar nos sítios, às vezes entravam em restaurantes, tiravam cervejas, bebiam. Exato, era tudo o que houvesse. Tudo o que houvesse, eles já havia ali até um acordo tácito. Aliás, a grande maravilha que é inventada na primeira metade do século XX são os cubos de açúcar, não é? Portanto, aqueles que, enfim, falo por mim, com 27 anos, que quando íamos à casa dos nossos avós
havia sempre uma porcelana com, pelo menos é uma das memórias que eu tenho de casa dos meus avós, justamente por acaso também no cartaz, na Ereira, em que havia uma porcelana com cubinhos de açúcar para o chá. É, poxa, exatamente. E pronto, e é um bocado também valorizar esses tempos, porque hoje é muito fácil, quer dizer, o ciclismo é um desporto duríssimo, talvez o desporto dos mais duros que existe, talvez a natação também o seja, não sei, mas o ciclismo é realmente um desporto muito duro, e as pessoas não imaginam, muitas não imaginam como é que era há 50, 60, 70, 80 anos atrás, era realmente muito, os ciclistas acabam quase por ser abandonados, não é? Iam por aquelas coisas acima e por aquelas montanhas acima, por aquelas estradas de terra protegidas, depois chovia, depois com lama, com tudo, não é? Era uma aventura, aliás, há relatos de ciclistas que chegavam a revoltar-se, por exemplo, contra o Tour de França, porque diziam que aquilo não era humano, não é? Que era exigido, cada vez exigiam mais, e acabava por não ser humano tanta exigência, tanto esforço, porque claro, quanto mais era o esforço, quanto mais era a dificuldade, mais o jornal vendia. Porque o jornal contava histórias, não é? E é Exato. engraçado que existem, a Câmara do Cartaz tem ainda também excertos de relatos feitos da volta a Portugal nesses anos. Existe isso escrito, e, e é muito interessante ver essas coisas, não é? Como é que era possível fazer aquilo? Claro, havia também havia a loucura, que para ser ciclista tinha que ser, se ainda hoje, acho que para ser ciclista tem que ter um certo espírito, uma certa capacidade, uma enorme capacidade de sofrimento. Naquela altura então seria uma loucura, não é? Era mesmo preciso ter muito gosto e se calhar também ter necessidade às vezes, porque sempre se ganhavam os prémios, não é? Sim. Se calhar iam fazer jeito. Exatamente. Portanto, é isto que nós vamos estar juntos nos dias 15 e 16, portanto eu terei muito gosto de participar na minha primeira clássica, portanto vamos ver como é que isso também corre. Irei procurar fazer o melhor tipo de reportagem possível, porque lá está, a memória é o que conta, não é? Portanto, ou seja, deixarmos as coisas para a posteridade também é algo que é necessário, não é? É, porque este é o nosso tempo, mas viram outros tempos e E para fazer que na próxima clássica estejam ainda mais pessoas. sim, vamos ver, vamos ver. Estas clássicas, por enquanto, ainda têm um número limitado de pessoas, porque a capacidade de organização também é limitada. Isto é uma coisa feita um pouco por paixão, por carolice, por espírito de aventura, por gostar de juntar pessoas, por gostar do convívio entre as pessoas. Eu ando muito de bicicleta sozinho, gosto muito, mas também gosto muito de andar de bicicleta acompanhado, porque o facto de podermos partilhar as emoções é importante, não é? E como a clássica não é uma corrida, é um passeio, não Exato. tem classificação, não tem, há sempre a oportunidade de se parar para conviver, as pessoas não têm pressa de chegar, embora acha que sempre quem quer andar mais rápido, mais devagar, porque as pessoas têm diferentes ritmos, mas sobretudo aquilo que interessa é este convívio e para já as pessoas verem como era, porque nós vamos fazer também um bocadinho de gravilha, agora está muito na moda o gravel, não é a gravilha, mas era o usual na altura, era onde eles mais andavam nas estradas de terra ou então nas estradas esburacadas. É as pessoas verem a dificuldade de andar numa bicicleta de estrada no gravilha, até as grandes voltas estão a ter gravilha, ter algumas etapas onde tem gravilha. Sim, já não é só no Inferno do Norte, Não, para Rirobé. mas aliás, já existe agora a Estrada Bianca, né? A Estrada Sim, que aliás, inicia, a que Estrada, inicia praticamente a temporada, exatamente, e que é, antes dos tem monumentos da como, primavera. tem como origem a recuperação que a Heroica fez da Estrada Bianca. A gente pode não saber, mas a Heroica, que é feita
que é a grande influência da clássica, ou que é o grande a influência que temos, começa na Toscânia com 40 pessoas, numa aldeia que não é uma aldeia turística, é uma aldeia onde o turismo passava ao lado, e há uma pessoa que se lembra de fazer um encontro de ciclistas mais antigos, isto foi o Bartali era dali, o Coppi, e, e, e para os homenagear também faz um encontro de bicicletas clássicas de estrada. Esse passeio, 2 ou 3 anos depois, há uma atriz que está a gravar um filme, uma atriz americana, que está a gravar um filme do Marcelo Mastroianni lá perto, sabe da existência da Heroica e vai à Heroica. E o impacto foi tão grande dela ter ido e da fotogenia das pessoas com aqueles fatos, com aquelas bicicletas, que a Heroica dá um pulo enorme para o ano seguinte, dá um pulo enorme e tem neste momento, vai fazer agora a 25ª edição e tem neste momento 10.000 inscrições limitadas, portanto, a partir desse não aceitam mais. Portanto, de modo que a Estrada Branca, neste momento, já faz parte do calendário da UCI, não é? E, por causa da Heroica, a Estrada Branca é considerada património. Ou seja, não se pode mexer. Não se pode mexer naqueles troços de Estrada Branca, porque faz parte do património da Toscânia e é considerada de alto interesse turístico. Portanto, a Heroica teve essa influência, além de ter posto no mapa uma aldeia chamada Gaiola in Chianti. E neste momento essa aldeia é visitada todo o ano por ciclistas que vêm de todo o mundo. Não só nesse fim de semana da Heroica, mas o percurso está todo assinalado, o percurso está um percurso de 210 km, todo assinalado e é visitado anualmente por milhares de ciclistas que vêm de todo o mundo para fazer esse circuito. Que depois a UCI pega também e faz uma prova de ciclismo profissional. Portanto, é o ciclismo clássico um bocado a influenciar o ciclismo, a continuar a influenciar o ciclismo moderno, não é? Exato. O que é muito importante. Para além do mais, o objetivo também é que as pessoas realmente recuperem bicicletas antigas, que as vão buscar, que as vão arranjar, que lhes deem uma limpeza e que como diz um amigo nosso da Salva Bicicletas, que as ponham a andar, porque as bicicletas merecem andar e merecem ser reutilizadas e utilizadas. Exato, aquelas, tal como os carros, tragam-se mais parados do que andar. Exatamente, do que andar. Exatamente. Uma bicicleta clássica nunca mais para. É Se for bem mesmo, tratada. Se é for bem mesmo assim. tratada, tem material de muita qualidade. Claro, também há bicicletas clássicas que não prestam, não é? Como é óbvio. Os chamados Mas, andaimes. os andaimes, como diz o Pedro da Bela Cor, são feitas com ferros de andaime. Mas pronto, enfim, cada um tem aquilo que pode. Sim, claro. Isto também existe um mercado exorbitante de preços Sim, por coisas que também não as valem, não é? Porque a questão, ou seja, sim. há aquelas que também efetivamente não são andaimes, não é? Portanto, estamos a falar de marcas, podemos pegar no caso da Peugeot, em que eu vi Peugeots a preços que lamento, mas nem valor sentimental aquilo vale, não é? Portanto, não há Posso justificação. dizer que há bases de licitações para bicicletas de 100 mil euros. Acredito, mas a questão é saber se os valem. Daqui a dias vi duas no site pronto, que é até recomendado por Bradley Wiggins, ele é toda a cara por ele, e estava lá uma bicicleta que dizem ter pertencido ao Coppi, ao Fausto Coppi, e estava a base de licitação era 100 mil euros. Portanto, o mercado está assim, claro, era uma bicicleta especialíssima, do campeoníssimo, mas sim, uma bicicleta clássica boa e com tradição pode valer uns milhares valentes de euros. Sim. Pronto, e agora parece que, claro,
elas começam a ter procura. Antigamente, se fosse preciso, davam bicicletas antigas, Sim. neste momento isso já não acontece. As pessoas começaram a perceber que as bicicletas têm valor, as próprias camisolas têm valor, camisolas antigas foram originais, todas as Mesmo peças rasgadas, que eu mesmo acho isso rasgadas, então, com buraquinhos e estranhíssimo. com coisa. Uhum. Portanto, as coisas valorizaram precisamente porque há mercado, não é? E depois há coisas que têm valores incalculáveis, por exemplo, o, o- a pessoa que era o número 1 da Heroica, que era o Berruti, que era um senhor com quase 80 anos, não imagino, ele morreu, eu não imagino, os filhos não vendem os equipamentos dele, nem vendem as bicicletas dele, mas se vendessem, não imagino o valor que aqueles objetos Teriam. valeriam. Porque haveria gente, de certeza, muito interessada em, em, em comprar, não é? E dão muito dinheiro por isso. Há quem tenha dinheiro para dar, não é? Como dá para carros e para essas coisas. Há colecionadores que são Para tudo. compulsivos, não é? Que são pessoas que são, alguns até são mais acumuladores do que Do colecionador. colecionadores. Mas o bom colecionador sabe o que é que compra, não é? Exato. E se for preciso, dá um bom valor por uma coisa que sabe que é boa. Exato. É mesmo isso, portanto, já sabem, dia 15 e 16 o convite está mais que feito para se juntarem a nós, portanto, vejam a programação que está disponível quer no site, quer também no próprio Facebook de A Clássica, não se esqueçam, tem que pôr A, portanto, determinante artigo definido feminino singular, A Clássica, e portanto podem se juntar então a nós neste passeio, e portanto aqui a pressa não é chegarmos à meta, se calhar aqui o objetivo será falarmos com o maior número de pessoas possíveis e portanto eu espero se conseguir entrevistar cada um ou pelo menos ter um minuto de fala com cada um dos presentes será obviamente muito, muito bom, porque quase certeza que todos terão uma história engraçada para contar, se não for a sua, pelo menos que seja de um pai ou de um avô que conta a história daquela bicicleta, e portanto assim o é. A minha bicicleta certamente terá alguma história para contar, mas eu ainda não consegui falar com ela, portanto ela ainda não me contou, mas pronto, é também a altura de eu colecionar histórias também com a Peugeot Exatamente. e portanto, enfim, já vamos em um raio partido e um furo, portanto já vamos assim com um bom score e vamos por aí. Portanto, Arthur, uma vez mais, obrigado por estes momentos aqui. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço muito e espero ver-te então lá na 15 e 16, no Cartacho, e espero que algum dos nossos ouvintes também possa sentir alguma curiosidade e que a nossa conversa lhes tenha despertado interesse em participar. Exato. É Será assim, muito pelo bem-vindo. menos tu conseguiste-me convencer o ano passado, portanto, Pois, pelo menos já é pode mais uma ser. pessoa garantida na clássica Exatamente. em relação ao ano passado. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, nós vamos fazendo com que isto vá crescendo de forma sustentada, gradual, e porque o que é importante é que as pessoas vão, que gostem e que para a próxima voltem e tragam mais 2 ou 3 amigos e assim vamos construindo um caminho, vamos percorrendo um caminho mais tranquilo e onde podemos desfrutar e pedalar apenas por prazer e por paixão, mais nada. Exatamente, é isso. Portanto, olhem, eu despeço-me com aquela amizade. Já sabem, deem boas pedaladas. Um abraço.